Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Professor Tiago aqui na área com a disciplina de Sociologia. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar o capítulo 10 do livro e o que a gente vai conversar hoje é sobre religião e economia. Obviamente, eu dividi a nossa aula em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai tratar um pouco da religião, mas não discutindo teologia ou religião simplesmente por religião. A gente vai entender como é que a sociologia, tá certo? Vincula a ideia dos deuses, do Deus, do sobrenatural, do religioso. Como é que a sociologia trata da religião, certo? Então, essa é a nossa preocupação. Antes de mais nada, eu só queria dizer o seguinte, gente, ó, e é importante a gente frisar isso, que eu vou começar com as perguntas aqui para vocês, certo? A sociologia, ela não se preocupa, tá? Fica atenção aí, ela não tem a preocupação de discutir qual é a melhor religião, ou, por exemplo, de provar a existência de Deus, tá? Isso não é tema da nossa disciplina. Ela preocupa-se, assim como também coloca a discussão do sociólogo Durkheim, entender o fenômeno, né? Entender o fenômeno religioso, entender como se comporta a religião, tá? Diante da sociedade. Então, essa é a base da nossa leitura. Para quem chegou agora, tá bom? A gente está discutindo aqui o capítulo 10 do nosso livro de Sociologia, certo? Então, sejam todos bem-vindos aqui. De início, é importante a gente começar a nossa aula, pessoal. Vocês, por gentileza, coloquem lá na página 84, tá? E lá na página 84, tem, assim, algumas figuras que vão nos revelar algumas situações ou demonstrar esse fenômeno que eu falei para vocês, né? Se trata de fenômenos da religião. Bem, e aqui eu posso começar falando dessas instituições religiosas. A gente não vai focar em uma religião específica, ok? A gente vai tratar das instituições religiosas. E sabemos, obviamente, que a religião, essas instituições, elas possuem simbologias, símbolos, né, ritos. Se eu mostro para vocês, né, isso aqui, uma cruz, né, um símbolo religioso. Então, alguns ritos, pensamentos, né? Existem também locais sagrados. Deixa eu admitir mais gente aqui na aula. Isso. Enfim, constitui o que chamamos, né, esses ritos, simbologias, locais sagrados, constitui o sistema religioso, ok? E, claro, esse sistema religioso, obviamente, já que a gente está falando da análise dos fenômenos, tá? Esse fenômeno ele se manifesta e influencia nos valores e no cotidiano, nos princípios da humanidade, das pessoas. Tá? Então, olha só o que eu falei e acabei de explicar para vocês. O tema é religião e economia. Na nossa primeira parte, a gente vai tratar mais sobre a perspectiva da religião, mas não sociologicamente colocando. Não queremos aqui explicar a existência de Deus, até porque não é o objetivo da sociologia, né? Nem tampouco dizer qual religião é melhor que outra. O objetivo é a gente discutir um pouco essas instituições religiosas. Eu expliquei para vocês que as instituições religiosas elas são formadas por simbologias, por ritos, por locais sagrados, e essas questões, né, elas influenciam, tá certo? Nos valores, nos princípios, tá? Nesses valores e princípios impostos aí na sociedade. Tranquilo? Então, essa é uma perspectiva que nos impõe a sermos dotados de uma postura religiosa, ok? E daí surge as primeiras perguntas que eu queria colocar para vocês, tá? Obviamente, essas perguntas, elas são perguntas reflexivas que eu anotei aqui, não é para a gente responder agora. Fica só atento aí
e vai pensando por enquanto que eu vou falando, tá? Então, a primeira reflexão é o seguinte: você possui religião? Uma pergunta que eu faço, né, para vocês. Você possui religião, né? Segunda pergunta, a gente poderia pensar para refletir da seguinte maneira: somos seres religiosos, né? Ou seja, nós, quanto fenômenos, né? Somos seres religiosos. O que significa, né? E uma terceira pergunta: sabemos que a religião é um direito consagrado inclusive na nossa Constituição, tá? Mas, ao contrário, a vida sem religião poderia ser um direito também? Então, essas perguntas que eu coloco aqui para vocês, elas vão de contraponto à nossa aula de hoje, certo? Que é falar um pouco aí da perspectiva sociológica em torno da religião. Tranquilo? Bem, então, para iniciar, a gente vai começar falando aqui. Vocês podem acompanhar, eu estou mais ou menos na página 85 do nosso livro. A gente vai falar um pouco sobre as instituições religiosas, como eu já introduzi aqui. A gente vai discutir na sequência, o sentido da religião, segundo a sociologia, então essa é a nossa vertente, e um pouco das críticas à religião. A crítica, tanto do lado positivo, em alguns sociólogos e filósofos que discutem e são a favor da instituição religiosa, como aqueles que são contra, tá? Bem, então, a princípio, as instituições, a religião, como eu falei para vocês, né, formam um conjunto, tá certo? De questões que influenciam aí o cotidiano das pessoas. E ela busca entender esse fenômeno social, tá? A religião não quer provar que uma religião é mais verdadeira do que outra, né? Ou não quer provar sua validade religiosa, tá? Então, nesse sentido, se vocês acompanharem aqui no livro, lá na página 85, eu preciso que a gente faça uma discussão um pouco mais profunda e eu vou me ater nesses pontos que seguem, tá? Se vocês observarem, no tópico onde tem assim, o sentido da religião segundo a sociologia, a gente vai ter aí 6 pontos, tá? Que vão explicar qual é o sentido dessa religião sobre o olhar da sociologia. Então, a primeira questão, alguém falou? A primeira questão, vai ser no sentido da justificação do sofrimento, tá? Essa perspectiva da recompensa após a morte. Então, o sofrimento, na discussão religiosa, né, a gente pode dar exemplos de vários grupos humanos, né, que trabalham com essa crença, e o que é que eles acreditam? Que o sofrimento e as privações, elas podem ser uma recompensa após a morte. Então, justamente isso, essa recompensa após a morte, da perspectiva do sofrimento. O segundo ponto que tem aí na nossa leitura é legitimar preceitos morais, que é regular o comportamento, tá? Então, os grupos sociais, necessitam de preceitos morais para regular o comportamento de seus membros, tá? Na sequência, a gente entende que também é discussível, né, na sociologia, a perspectiva de superar a condição humana, tá? Ou seja, ultrapassar os limites naturais, para além dos limites naturais, ok? Vem, obviamente, da religião, existe essa necessidade de se entender esse fenômeno. O quarto ponto, compreender a origem do mundo, né? Aqui a gente pode compreender a origem do mistério, tá? Ou seja, as religiões, de modo geral, elas são vinculadas aí aos grupos humanos para explicar esses mistérios, tá? Como, por exemplo, a vida após a morte, como a origem de Deus, e por aí vai.
Finalizando aqui, outro ponto importante, dar sentido à vida, ou seja, qual é a finalidade da vida, ok? Então, as religiões, elas respondem com suas doutrinas a essas perguntas. E, finalmente, né, ultrapassar o medo, ok? Explicações aí dos fenômenos da natureza, da perspectiva do medo, na sociologia seria o início, né, como o texto indica aqui, o início da civilização, onde o homem não tinha explicações a respeito dos fenômenos da natureza. E aí se pautava no sobrenatural para explicar tais fenômenos, ok? Então, aqui era a explicação dos fenômenos da natureza, explicações baseadas no sobrenatural, tá? E também existiam os ritos, né, para essas divindades. Então, imagina se tinha uma grande tempestade, tá? Então, a humanidade queria, não sabia explicar isso, tá? E aí promovia essa discussão sobrenatural para entender esse fenômeno e elaborava ritos para que a natureza não trouxesse mais, né, essas tempestades, esses fenômenos naturais. Então, basicamente, o sentido da religião sobre a perspectiva da sociologia vão discutir essas temáticas aqui em questão, tá? E aí, ó, atenção no que eu vou propor agora, tá bom? Que é uma atividade que eu vou propor aqui para vocês. Mas antes, eu queria só ouvir vocês para ver se alguém tem alguma dúvida ou se eu posso seguir, se vocês estão conseguindo acompanhar. Pode escrever, tá? Se quiser. Tudo bem? Estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Sim. Qualquer dúvida, me fala aí, tá? Vou seguindo aqui, ó. Então, anota isso com bastante atenção, tá? É uma atividade que eu vou passar aqui para vocês. Lá ainda na página 85 e passando até a página 86, a gente vai ter um quadro, certo? No livro que se chama Mito e Religião. Como vocês podem ver aí, mito e religião, tá? E aqui, a leitura proposta vai indicar aí 3 fases na formação desses conceitos dos deuses, que vai muito com o 6º ponto que eu expliquei para vocês na aula de hoje. Tá? Então, qual é a atividade? Vocês vão ter que identificar quais são esses 3 ou essas 3 fases na formação dos conceitos de deuses. Tá? Vou repetir, ó. Identificar as 3 fases na formação do conceito de deuses. Beleza? Então, essa é a atividade que vocês vão desenvolver. E essa atividade vocês vão, obviamente, enviar aqui pode ser para o meu WhatsApp. Vou escrever aqui, tá? Então, está aqui na tela, tá bom? Vocês podem, enfim, escrever, tirar uma foto, ou vocês podem, sei lá, digitalizar essa foto também, essa imagem. Vocês podem escrever no Word, mandar o documento, em PDF, enfim, escolham, tá bom? Quem escrever com letra legível, tá ok, gente? Eu não vou ficar me esforçando muito, né, para entender essa caligrafia. Então, capricha aí na letra, tá? Então, a atividade na página 85 do nosso livro, tem uma reflexão, um quadro, tá bom? De mais ou menos assim, uma lauda que vai estar falando, um texto que vai estar falando sobre mito e religião. E aí vocês vão identificar, ok? As 3 fases na formação dos conceitos dos deuses. Beleza? Tranquilo? Quando é que vocês vão me enviar essa atividade? Vocês vão me enviar essa atividade para ontem, né? Para que eu possa articular. E essas atividades elas vão servir, né, para quem quiser, no futuro, garantir alguns pontinhos aí na disciplina
Sociologia do professor Tiago. Ok? Bem, na sequência, pessoal, a gente vai agora, lá na página 86, e 87, obviamente, tem uma discussão bacana aqui, que vai tratar, olha só, da crítica à religião, as críticas à religião, tá? Então, esse é um momento importante para a gente refletir sobre o ponto de vista tanto filosófico, bem como da sociologia como um todo. Então, o autor aqui do nosso livro, do texto, tá? da temática principalmente, ele vai começar a trazer aqui alguns pontos de vista que vão entender que a religião ela é extremamente fundamental na formação da sociedade, tá? E outros vão dizer que a religião ela poderia ser melhor aproveitada desde que seguisse alguns preceitos, né? Então, alguns vão ser a favor, outros vão ser contra. E o nosso livro traz aqui o exemplo, né, daqueles que são a favor da religião, na concepção da sociedade, e acham que contribuem para a discussão do fenômeno. Tá? E aqui a gente destaca o René Descartes e o Immanuel Kant, eles defendem a religiosidade. Tá? E na contramão dessa leitura, nós temos dois filósofos, economistas, que vão ser, deixa eu incorporar o pessoal aqui, que vão ser contrário, que não defendem a religiosidade, tá certo? Que é o Karl Marx e o Feuerbach, tá? Então, vocês podem visualizar, inclusive, aqui no livro. Sobre o ponto de vista da defesa, deixa eu incorporar aqui a nossa aula, isso. O Renezinho, né, o Descartes, ele tinha essa pretensão de provar a existência de Deus, inclusive, né, nas suas obras, né, por meio do que ele chamava de metafísica, tá? Eu vou dar mais importância aqui, sobretudo, não que eu concordo com isso, é porque eu julgo, tendo em vista que a maior parte da população do Brasil é de origem da religião cristã, então eu vou priorizar aqueles que não concordam com a religiosidade para a gente ter um maior ponto aqui de debate, certo? Então, vamos falar primeiro aqui, na leitura do nosso livro, sobre o Karl Marx. Tá? Karl Marx aí, economista, filósofo, enfim, escritor, né? Daquela geração que discutiu as perspectivas socialistas, o comunismo, da ideologia alemã, lá no século XIX, 1818, anotei aqui, ó, 1883, ok? Então, ele participa dessa questão da Revolução Industrial inglesa e vai fazer as suas críticas. Bem, olha só o que é que o Marx coloca, né? Ele vai falar que a religião é o ópio do povo. A religião é entendida enquanto o ópio do povo. O ópio, para quem não sabe, ela é uma substância alucinógena, né? Um ilícito que provoca alucinações, né? Então, a gente sai do consciente. Então, essa crítica do Marx é no sentido de esclarecer que a religião ela nos coloca num transe, num delírio, tá? Eu estou colocando aqui a visão do Marx. E, para ele, a análise da sociedade sob a perspectiva religiosa, ela é enganosa, porque, para o Marx, o que explica as relações sociais é o material, é o concreto, né? São as relações, as lutas de classe, o cenário econômico. E isso é o que é a precisão desses fenômenos, tá certo? Discutido pela sociologia. Então, ele vai discutir que a religião, nesse sentido, é o ópio porque ela trata de uma perspectiva baseada na fantasia. E ele faz muitas críticas nesse sentido, tá? Tem outro filósofo, pintor, historiador, enfim, foi um
músico, que também é um Nietzsche, que eu não me lembro se eu já discuti isso aqui com vocês, tá certo? Que ele também ficou muito famoso, principalmente na metade do século XX, né? Com as obras fazendo essa crítica ao cristianismo. Tá? Ele também é um filósofo que vai falar sobre essas questões. Como ele não está aqui, em um outro momento eu posso trazer essa leitura do Nietzsche, que eu tenho certeza que um dia a gente ainda vai discutir. Tá? Mas voltando aqui ao caso do Marx, o Marx ele acredita que a preocupação na sociedade deve ser entendida através daquilo que possa ser concreto. Né? E para o Marx, o concreto, e não confunda com subjetividade, né? Porque, por exemplo, o Marx ele vai discutir o sistema capitalista. E o sistema capitalista, quando a gente fala em sistema, ele é subjetivo, mas ele existe, ele é concreto nesse sentido. Tem gente querendo entrar aqui na aula. Tá? Por exemplo, você pega no sistema, você vê o sistema? Não, mas ele existe. Então, ele entende que isso é algo concreto, diferente do seu julgamento a respeito da religião. Né? Então, para o Marx, né, quem concebe a ideia de alma, do imortal, não tem, por exemplo, a relação do material concreto. Então, para o Marx, essa perspectiva não faz nenhum sentido, entendeu? Por isso que ele critica a discussão da igreja. Agora, veja só, ele acredita, inclusive está aqui anotado no livro, na transição da página 86 para 87, ó, ele acredita que a religião ela é, sim, importante. Tá? A religião ela é importante, né, para o Marx, desde que sirva para a libertação da classe trabalhadora, né, que ele chama lá dos proletariados. Então, aquela religião que ajuda ou contribui para a libertação da classe trabalhadora, para o Marx, é muito importante porque vai tratar das perspectivas materiais, que é justamente essa luta de classe no cenário econômico. Né? E aí é onde surgem as teorias da filosofia e da sociologia. Por exemplo, uma que, inclusive, foi muito criticada aqui no Brasil, tá? Principalmente lá na década de 1970 e 80, que é a chamada teologia da libertação, né? Onde a Igreja Católica, Apostólica Romana, aqui no Brasil, inclusive aqui na Paraíba, tá? Ela possui, olha só, um apreço muito pautado nesses princípios da ajuda humanitária, tá? Nesse princípio moral e ético de fazer o bem às pessoas, de ajudar os mais necessitados, tá? E ela se relaciona diretamente com os problemas e alguns conflitos existentes no campo. Olha só que situação curiosa, né? Como assim, professor, no campo? Porque no campo, devido ao sistema agrário brasileiro, e aqui eu posso também dar um exemplo paraibana, né? A estrutura fundiária paraibana, concentrada, assim como a maior parte do Brasil, gera muita desigualdade no campo. E a alienação no campo, do ponto de vista da relação do capital e do trabalho, ela provoca a expropriação de camponeses, provoca a luta de classes no campo e a precarização das relações de trabalho. Então, a teoria da libertação, ela tende, né, a libertar esses trabalhadores dessa situação de exploração e foi muito vinculada por algumas instituições ou órgãos vinculadas aí à discussão do campo. Uma delas, aqui na Paraíba, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, que se comporta aqui no nosso estado como se fosse, inclusive, um movimento social chamado CPT, né, que se chama CPT, Comissão Pastoral da Terra. Veja, não é um movimento social, mas pela sua ação no cotidiano, ela se comporta
como um movimento social, né, sobre essa discussão da teologia da libertação. Então, para o Marx, ele acredita que a religião ela pode sim contribuir, desde que ela apoie ou reforce a libertação da classe trabalhadora. Tirando isso, o Marx acredita que a religião é o ópio do povo, né? Uma substância alucinógena que provoca, inclusive, o delírio. Tranquilo? Visão do Marx. Estão conseguindo compreender? Dúvida, perguntas? Não. Boa. Tudo bem, Patrícia. Tem outro aqui, tá certo? Outro sujeito aqui, que também vai ser contra. Tá? Que vai ser o Feuerbach, tá? Que ele vai explicar sobre a alienação. Ele vai falar da alienação. Tá? Então, para esse autor aqui, ó, a alienação se dá com o domínio da criatura sobre o Criador. Olha só. Para ele, a religião, o Deus, é uma construção social. Ok? E a alienação, que ele coloca aqui, é quando há um domínio, tá certo? Da criatura sobre o Criador. Então, isso, para o Feuerbach, é a alienação. Ele acredita que, sobre o ponto de vista religioso, olha só, não podemos explicar a origem da vida, né? E desse modo, né, a vida, a dor, a origem de tudo isso, o que é a morte, tá? E a gente precisa de uma explicação para isso. Então, para ele, como a gente não tem essas respostas, foi necessário o quê? A criação do divino, a criação dos deuses, tá? Então, como não podemos explicar a origem da vida, da dor e da morte, por exemplo, né, criamos os deuses. Essa é a visão desse outro, né, autor. Ele acredita, como eu falei para vocês, que Deus é uma projeção do homem, né? A humanidade projetou os deuses, tá? E aí ele acredita nessa questão que existe uma inversão de valores, como eu expliquei agora há pouco, né? A criatura se tornou aliás, o criador, né? O homem, já que ele projeta, se tornou a criatura. Então, tornamos os deuses onipotentes, oniscientes, onipresentes, né? Ou seja, deixamos os deuses distantes dos seres humanos para explicar esses fenômenos que não ou que ainda não conseguimos explicar. Essa é a perspectiva desse filósofo, historiador, tá? Que consiste nessa leitura fazendo a crítica à religião, como aparece aqui. Bem, por que eu estou trazendo esses dois de uma maneira mais importante? Falando aqui que o tempo está se esgotando. Eu estou trazendo esses dois, basicamente, pessoal, porque são eles que vão dar, assim, os subsídios para a discussão econômica, já que a gente vai falar de religião e economia, tá? E vocês podem estar perguntando, como assim, professor? A gente não estou entendendo como é que a gente pode relacionar através das críticas que esses autores vão fazer ao longo da história, tá? Eu falei para vocês aqui desses dois e também comentei o Nietzsche, em uma prática que foi muito criticada, que deu inclusive origem aí à fragmentação da Igreja do Cristianismo, certo? Durante o período lá da Idade Média, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, na chamada Reforma e Contra-Reforma. Quem já ouviu falar, por exemplo, na venda das indulgências, ou compra de indulgências, melhor dizendo, né? Ou seja, compra o pecado, comprar o perdão das pessoas,
Foi uma prática da Igreja Católica, Apostólica Romana. Por exemplo, o Hitler nazista, né? Ele era cristão ortodoxo e ele se utilizava, né, da figura de Deus para matar os judeus, ou seja, matar em nome de Deus, como que o cristianismo ele nasce do judaísmo, né? E nessa perspectiva, o Hitler acreditava que a única religião importante era o cristianismo e ele foi o responsável pelo Holocausto, né? 2/3 da população da religião judaica, né? Os judeus foram exterminados em campos de concentração e extermínio durante a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 6 milhões de pessoas. Então, olha só, a crítica é essa que esses filósofos fazem, né? Matar em nome de Deus. O que foi, por exemplo, a Santa Inquisição, matar em nome do Deus. Né? O que foi, por exemplo, as cruzadas lá no século XIII, XIV, na Idade Média, né? Na Baixa Idade Média. Né? Também, matar em nome de Deus, expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Enfim, um monte de coisas que aconteceram ao longo da história. E, por esses motivos, grande parte desses estudiosos vão fazer essas críticas à religião que estão diretamente relacionadas ao aspecto econômico. Por isso que eu trouxe principalmente aqui no início Marx, que vai fazer essa crítica à economia política, né? E trata da religião que não pode, que assim, ele acredita que, não é que ele é contra, ele acha que, inclusive eu falei para vocês na teologia da libertação, né? Ele acredita que pode ser possível desde que liberte a exploração da classe trabalhadora, mas ele acha que é um delírio, que é o ópio do povo, tá bom? Já outros, e aqui o nosso livro traz dois, né? Traz o Descartes e o Kant. Eles, inclusive, o Descartes queria explicar a existência de Deus através da metafísica. Aí o Kant já faz a seguinte pergunta, né? Poderá ser a metafísica uma ciência? Entende? Então, dessa maneira, esses outros filósofos, autores, teóricos, né, pensadores, eles já defendem que é necessário para o bem-estar da população, das pessoas ou da humanidade, se apreender em uma espiritualidade, tendo em vista que o aprendizado, tá certo? A construção que nós, a partir do momento que nascemos, né, os conhecimentos, eles também podem ser adquiridos pelo ponto de vista da racionalidade, mas também através das experiências do cotidiano, do nosso dia a dia. Tá bom? Então, há essa leitura. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir esse contexto com a trajetória da economia, explicando as instituições econômicas e como a religião se incorpora nessa discussão. Ok? Para quem perdeu aí o início da aula, eu expliquei da atividade, depois peçam orientação aí para os demais ou assiste essa aula que está sendo gravada. Tá ok, gente? Dúvidas, questões? Tranquilo? Perguntas? Tranquilo, Lívia? Tudo bem, então, tá? Beleza, Zac. Beleza, Patrick, a turma aí, tá? Então, gente, ó, um forte abraço para vocês, tá bom? E eu queria só finalizar com um avisozinho, vai ter lá essa semana, eu vou dar um prazo de uma semana para vocês desenvolverem aquelas questões do sistema, tá bom? Então, fiquem atentos aí, eu explico lá no grupo. Beleza? A gente se fala na próxima aula. Tamo junto, forte abraço. Valeu.